Quando buscamos a origem de algo, falamos em fontes, e isso também se aplica ao direito penal. As fontes do direito penal revelam de onde a norma penal vem e como se manifesta. A partir dessa ideia, vamos entender as fontes materiais e as fontes formais do direito penal. A fonte material se refere ao órgão que cria as normas penais. No Brasil, essa função é da União, conforme a Constituição Federal. A União, então, é responsável por criar leis penais, ou seja, determinar o que é crime e definir as penalidades. No entanto, há uma exceção. Os estados também podem legislar sobre questões específicas de direito penal, mas apenas quando autorizados por uma lei complementar. Essa autorização é limitada a assuntos de interesse local e não inclui temas fundamentais como a definição de crimes ou princípios de exclusão de ilicitude. As fontes formais são os meios pelos quais as normas penais são exteriorizadas, ou seja, como elas chegam ao conhecimento da sociedade. Elas se dividem em imediatas e mediatas. Fontes imediatas são aquelas que geram diretamente as normas penais. A principal fonte imediata é a lei. Somente a lei pode criar crimes e definir as penas. Fontes mediatas são aquelas que influenciam o conteúdo das normas penais. Entre elas estão os costumes e os princípios gerais de direito. Com o passar do tempo, novas interpretações surgiram, complementando as fontes tradicionais do direito penal. Vamos explorar as mais importantes. A. Fontes formais imediatas. A lei. A lei continua sendo a única capaz de criar crimes e penalidades. Nenhuma outra fonte pode dar origem ao direito de punir, e essa função deve ser exercida por meio de lei aprovada pelo Parlamento. A Constituição Federal. A Constituição estabelece limite para a criação de leis penais. Ela impõe mandados de criminalização em determinados temas, como o racismo, crimes hediondos, crimes ambientais, entre outros. Isso significa que o legislador é obrigado a proteger certos bens e interesses através de normas penais, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo Congresso, também se configuram como fontes imediatas do direito penal. Se aprovados com quórum qualificado, podem ter status de emenda constitucional. Caso contrário, têm status de norma supralegal. Jurisprudência. A jurisprudência, principalmente através de súmulas vinculantes, também é uma fonte formal imediata. Um exemplo é a súmula vinculante número 24, que trata da tipicidade de crimes contra a ordem tributária. Princípios. Muitos princípios são aplicados diretamente como fontes imediatas, como o princípio da insignificância, que pode excluir a tipicidade material de um crime. Normas penais em branco. Complementos a normas penais também são considerados fontes imediatas, como ocorre quando uma lei remete a outro regulamento para definir os detalhes de uma infração penal. Fonte formal mediata. A doutrina é considerada uma fonte formal mediata no direito penal. Ela influencia a interpretação das normas, mas não tem o poder de criar ou modificar leis. Fonte informal do direito penal. Costumes. Os costumes são práticas sociais uniformes e constantes, que refletem a convicção de obrigatoriedade. No direito penal, os costumes não podem criar crimes ou penas, mas servem como fonte de interpretação das leis. Os costumes não podem criar novos crimes. Apenas a lei pode definir o que é crime, conforme o princípio da legalidade. Do mesmo modo, somente uma lei pode revogar outra lei. Costumes não têm esse poder no direito penal. Mas então, qual seria a função dos costumes no direito penal? Os costumes ajudam na interpretação das normas. Eles podem influenciar, por exemplo, a definição de termos que não estão claramente especificados na lei, como repouso noturno no caso de crimes de furto noturno.